8 princípios do dinheiro que deves seguir. Prevenir é melhor do que remediar, esta frase de certeza que não é nova para ti, e quando falamos de dinheiro, esta frase não podia ser mais verdade. Hoje quero falar-te de 8 princípios que deves seguir, não só para conseguires prevenir-te de gastos excessivos, mas também para que consigas poupar mais dinheiro. Porque a poupança e o investimento estão sempre no centro da estabilidade financeira. E portanto vamos então começar, e o princípio número 1 é exatamente gastar menos do que se ganha. Parece básico, mas é muito importante que comecemos exatamente pelo mais simples. Nunca deves gastar mais do que aquilo que ganhas, caso contrário, nunca vais ter dinheiro de sobra no final de cada mês para poupares ou para investir. Esta prática vai impossibilitar que tu poupes dinheiro para determinado objetivo, para umas férias, para um carro, para fazeres algum tipo de investimento, etc. E não só isso, como também te vai obrigar, muitas vezes, a entrares em dívida para conseguires sustentar o estilo de vida que levas atualmente. E este é o maior erro de todos. Por isso, define um orçamento, de preferência mensal, onde anotes tudo o que gastas, tudo o que ganhas, para que saibas exatamente para onde é que vai o dinheiro que tu recebes. Controla as tuas despesas, define prioridades e gasta o teu dinheiro de forma mais consciente. Princípio número 2. Poupar de forma regular. Como já disse, a poupança está no centro daquilo que podemos fazer para termos uma vida financeira mais estável, mais segura e que nos traga também alguma felicidade. E desta forma tu vais conseguir poupar muito facilmente se, em primeiro lugar, definires um orçamento, em segundo lugar, controlares os teus gastos supérfluos, em terceiro lugar, gastares de forma inteligente, quarto lugar, aproveitares promoções, quinto lugar, reveres os contratos que tens atualmente, da água, da luz, da internet, etc. Automatizares as tuas contas de poupança e de investimentos, adotares um estilo de vida mais simples, criares e investires num PPR, investires em literacia financeira, e podia continuar a enumerar aqui vários pontos que te vão permitir poupares mais facilmente, mas lancei também recentemente um vídeo exatamente sobre esse tópico e vais tê-lo aqui em cima ou aqui em cima. No limite, o meu incentivo é que compres um milheiro e que o metas à vista toda a gente em tua casa. Dessa forma vais sentir uma certa pressão para que o vais enchendo à medida que o tempo vai passando, para que não esteja sempre vazio. Os trocos que te vão sobrando na carteira, a moeda que ias gastar naquele café, esses pequenos montantes vão acabar por ir para esse milheiro, e quando deres por ela, apesar do que poupas diariamente ser pouco, vais chegar ao final de um determinado tempo e vais ter lá algum dinheiro poupado. Eu, por exemplo, entre os meus 16 e os meus 21 anos sensivelmente, tinha um milheiro que o fazia todos os anos. No dia 1 de janeiro partia o milheiro que tinha anteriormente, ou abria-o, e fazia um novo milheiro durante o ano inteiro. Ia colocando lá as moedas de 1 e de 2 euros que me iam sobrando na carteira, e eu chegava ao final de um ano com cerca de 200, 300, 400 euros, dependendo de ano para ano. Porque todos os dias ou todas as semanas eu colocava lá várias moedas de 1 euro e de 2 euros. Havia semanas que poupava 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, variava bastante. Mas o foco deste princípio é que consigas poupar de forma regular e constante. Princípio número 3. Cria um fundo de emergência. O fundo de emergência é uma reserva financeira para cobrir despesas inesperadas em situações imprevistas. Ou seja, bates com o carro, tens ali aquele dinheiro no fundo de emergência para pagares esse arranjo. Tens algum problema de saúde, tens ali aquele fundo de emergência para pagares esse problema de saúde. Basicamente, este fundo de emergência vai-te dar alguma estabilidade financeira e vai permitir que, em caso de alguma situação que não estás à espera acontecer, tu vais ter dinheiro para pagar essas despesas. Para constituires um fundo de emergência, deves calcular as tuas despesas mensais, e o fundo de emergência deve cobrir entre 3 a 6 meses das tuas despesas mensais. Ou seja, imagina que gastas 1000 euros todos os meses, o teu fundo de emergência deverá ser entre 3 a 6 mil euros. E para este tipo de despesas entram a renda ou a prestação que tu pagas do teu crédito de habitação, as contas da água, da luz, da internet, o gasóleo que gastas com o teu carro se andares muito ou pouco com o carro, a tua alimentação, etc. Basicamente, tudo o que tu gastas num mês, deves fazer esse cálculo e depois constituir então o teu fundo de emergência entre 3 a 6 meses das tuas despesas. Podes utilizar outro período, mas geralmente o que é utilizado no início entre 3 a 6 meses, num cenário ideal, o teu fundo de emergência deveria cobrir entre 6 a 12 meses das tuas despesas, mas para começar, geralmente o melhor é começarmos entre 3 a 6 meses. Para este efeito, podes abrir uma outra conta, por exemplo, uma conta poupança, para que este dinheiro fique lá trancado, digamos assim, naquela conta, e para que não mexas nesse dinheiro. Geralmente este fundo de emergência deve ficar numa conta com alta liquidez, ou seja, eu se precisar do dinheiro hoje, eu tenho acesso ao dinheiro hoje, e no caso de eu quereres aplicar em algum tipo de investimento, deve ser de capital garantido, ou seja, deve ter zero risco,
porque tu vais precisar daquele dinheiro. E o mais importante é que comeces a poupar para esse fundo de emergência com um valor realista, por exemplo, 20 euros por mês, 50 euros por mês, 100 euros por mês, porque de nada vale tu meteres 300 euros este mês no teu fundo de emergência, depois no próximo mês não metes nada, no mês a seguir também não metes porque não dá muito jeito. Não, o que deves fazer é colocar a contribuição para o teu fundo de emergência no teu orçamento, ok, como um gasto, e todos os meses metes aquela quantia certa no teu fundo de emergência. Imagina que recebes o subsídio de férias ou o subsídio de Natal ou o que quer que seja, podes pegar nesse dinheiro ou numa parte desse dinheiro e alocar a esse fundo de emergência para ajudar na constituição desse fundo, mas o objetivo é que estabeleças um valor fixo mensal para contribuires para o teu fundo de emergência até que ele esteja com o valor que tu achas que deve estar. O princípio número 4, investir em conhecimento. Saber é poder, e quanto mais informação tu tiveres sobre o mundo financeiro e sobre os seus termos, mais fácil para ti será lidar com dinheiro e gerir o teu próprio dinheiro, e muito menos estranhos serão os conceitos dentro deste mundo, as formas de pensar e as formas de agir. Este conhecimento pode ser adquirido através, por exemplo, da leitura de livros, como por exemplo Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker, O Pequeno Livro do Investimento, de John C. Bogle, ou A Psicologia do Dinheiro, de Morgan Housel. Pode também passar por veres vários vídeos como os meus, assistires a webinars gratuitos, etc. No fundo, tu é que escolhes como é que te queres informar, mas é importante que o faças. Princípio número 5. Diversifica os teus investimentos. Existem vários tipos de investimentos que podes considerar quando estamos a falar de diversificar o teu portfólio. E a mais-valia desta diversificação é que não tens o teu dinheiro num só lugar. Imagina um cenário negativo onde tu investes num ativo apenas e esse ativo não te está a gerar lucro, muito pelo contrário. Se todo o teu dinheiro estiver investido nesse ativo, não vais ter nada para te agarrar. Mas se já tiveres vários tipos de investimento, mesmo que um dos investimentos comece a correr um pouco mal, vais ter outro investimento que vai correr bem e que te vai ajudar a minimizar as perdas totais que tu tenhas. Podes pensar em diversificar o teu portfólio, por exemplo, através de ações de empresas, através de obrigações, seja de empresas, seja de países, em fundos de investimento, em fundos imobiliários, os tão famosos REITs, ETFs, commodities, e podia continuar aqui a enumerar vários tipos de ativos. É também importante que avalies quais são os ativos que te podem ser mais benéficos e mais úteis, tendo em consideração a tua situação financeira atual e também o teu perfil de investidor. Novamente, planear e estares informado é extremamente importante para que consigas tomar este tipo de decisões. Princípio número 6. Pensar a longo prazo. Mais um princípio que pode parecer básico, simples e que provavelmente tu estás a pensar, bem, este até eu sei. E ótimo, ainda bem que sabes, mas será que o aplicas na tua vida, no teu dia-a-dia? Para pensar na gestão do nosso dinheiro a longo prazo, temos de estabelecer objetivos, temos de poupar, temos de investir de forma constante e consciente, diversificar os nossos investimentos, manter um orçamento equilibrado entre poupança, investimento, gastos, lazer, etc. E rever também regularmente os nossos progressos para que consigamos saber em que patamar estamos, quão longe estamos dos nossos objetivos e se precisamos de alterar alguma coisa no nosso orçamento. No fundo, é um princípio que acumula todos os outros que nós falámos anteriormente. Por exemplo, acontece muito com gastos supérfluos não pensarmos no longo prazo. São só uns euros numa t-shirt ou numa refeição fora e esses euros podiam muito bem ser, por exemplo, poupados para o nosso fundo de emergência ou investidos em algum ativo. Imagina que gastaste 50 euros numa t-shirt, numa camisola, num jantar fora, o que quer que fosse. Esses 50 euros, se fossem investidos para o longo prazo, daqui a alguns anos poderiam valer muito mais dinheiro. Portanto, este princípio no fundo é um princípio de gestão de dinheiro, basicamente. Pensa a longo prazo, pensa nos teus objetivos financeiros futuros, no fundo vê-te daqui a 10 anos. Onde é que queres estar, a fazer o quê, com quem, com que dinheiro? É importante que comeces a visualizar o teu futuro hoje, porque se não começares a gerir o teu dinheiro com esse objetivo, muito dificilmente vais conseguir alcançar o patamar em que desejas estar. A menos que sejas herdeiro, porque aí estes princípios já não se aplicam e podes saltar o vídeo à frente. Princípio número 7. Evitar dívidas de consumo. Primeiro, o que é que são dívidas de consumo? São dívidas que nós contraímos para suportar, para pagar despesas do nosso dia-a-dia e que no fundo não vão gerar valor a longo prazo. São dívidas que nós contraímos para consumir alguma coisa. E geralmente estas dívidas de consumo passam, por exemplo, por cartões de crédito para fazer compras do dia-a-dia, como roupa, tecnologia de última geração, eletrodomésticos, etc. Créditos pessoais, usados muitas vezes para viagens, para festas, para casamentos, entre outras coisas. Créditos ao consumo, por exemplo, para o recheio de uma casa
para um carro e para outros bens dentro desse género, para eletrodomésticos também, etc. E geralmente quando nós contraímos este tipo de dívidas significa que estamos a voltar à primeira regra, estamos a gastar mais do que aquilo que podemos, estamos a gastar mais do que aquilo que ganhamos. E muitas vezes este tipo de dívidas de consumo geram muita instabilidade financeira porque ficamos com mais uma prestação a pagar, tem também taxas de juros muitíssimo altas de 15, 17, 19% e vai-te corroer por completo os retornos que consigas ter em investimentos que eventualmente tenhas. E para evitares este tipo de dívidas deves, voltando atrás, definir um orçamento, definir prioridades também, objetivos que tenhas, tanto para o curto como para o médio como para o longo prazo. E sim, tu podes utilizar o teu cartão de crédito, mas deves evitar deixar a tua dívida durante muito tempo. Quando utilizas o teu cartão de crédito, deves pagar a fatura completa antes do final do mês. Porquê? Para que não pagues qualquer tipo de juros. Usas o teu cartão de crédito, vem a fatura para tu pagares e tu pagas a totalidade da dívida. É uma forma de conseguires ganhar ali alguns dias, algumas semanas antes de teres de pagar aquela conta, mas tens de ter em consideração que deves ter a capacidade para pagar quando a fatura chegar. Oitavo e último princípio, define metas e objetivos para curto, médio e longo prazo. E acabamos o vídeo da mesma forma que começámos, porque nenhuma poupança ou nenhuma gestão de dinheiro pode acontecer sem orçamento. Porque se não souberes quais são os teus gastos, as tuas despesas, os objetivos que tenhas, os limites até onde podes ir com determinado investimento ou com determinado gasto, etc., não vais conseguir gerir o teu dinheiro de forma eficiente. Por isso, quanto dinheiro é que tu queres ter a curto, médio e longo prazo, daqui a 3 meses, 6 meses, 2 anos, 5 anos, ok? O que é que tens de fazer para atingir esse objetivo? Tu ganhas X e gastas X, ok? Então tu tens de poupar este valor, se calhar tens de cortar naqueles gastos para conseguires poupar mais um pouco para atingir os teus objetivos. Tudo isto vai andar à volta do planeamento mensal que tu faças. Por isso desafio-te a pegares numa folha de Excel ou num papel e numa caneta e a colocares lá o que ganhas, o que gastas e os teus objetivos. Porque só dessa forma é que vais conseguir levar a cabo os 8 princípios que eu falei anteriormente, de forma saudável e estando bem contigo próprio e com aquilo que estás a gastar, sem que metas em causa a tua felicidade e a tua boa relação com o dinheiro. Resumindo, estes 8 princípios de gestão de dinheiro podem ajudar qualquer pessoa a atingir a estabilidade e a liberdade financeira, principalmente quando os aplicas todos juntos. Se te guiares por apenas 1 ou 2 princípios já é um bom primeiro passo, mas o ideal seria mesmo tu conseguires ir aplicando todos estes princípios, um a seguir ao outro, de forma gradual. Lembra-te também que a chave de tudo isto está na consistência e na disciplina. Isto é só e apenas um compromisso pessoal que tu tens contigo próprio, porque ninguém vai poupar o teu dinheiro por ti, vai investir o teu dinheiro por ti ou vai gastar menos o teu dinheiro por ti. E pronto, este é o vídeo de hoje. Se gostaste, não te esqueças de clicar no botão do gosto. Se não estás inscrito, não te esqueças de subscrever e de ativar o sininho para que saibas sempre que eu coloco um vídeo novo. Se já segues algum destes princípios na tua vida, diz-me nos comentários, porque vai ser muito interessante ver as diferentes fases de cada um. Vai ser na descrição do vídeo também as minhas redes sociais todas, meu Instagram, TikTok, a minha newsletter, etc. Por hoje é tudo, espero que tenhas gostado e vemos no próximo vídeo.